Surgiu a necessidade de obter a média de vendas separada por regiões e dividida por representantes. Usarei a tabela e o gráfico dinâmico, que permitem uma análise rápida e precisa das informações, de modo que eu tenha uma visão global das vendas em todo o país e o desempenho de cada representante. Primeiro passo: criar uma tabela dinâmica que pode conter todos os dados ou apenas o intervalo de uma planilha. Para isso, no menu Dados, selecione a opção Relatório de tabelas e gráficos dinâmicos. Nessa janela, escolhemos a origem dos dados analisados e qual a saída deles. Escolheremos banco de dados ou lista do Microsoft Excel e criaremos uma tabela dinâmica. Na janela seguinte, selecionamos os dados que queremos usar. Vamos selecionar todas as vendas de todos os meses de cada um dos representantes. Clique em Avançar. A tabela ficará em uma nova planilha. Clique em Concluir. Aparecerá uma tabela em branco, onde poderemos distribuir os dados do modo que for mais conveniente. Selecione na lista de campos da tabela dinâmica o campo Regiões e arraste para onde está escrito. Solte os campos de linha aqui. O campo Mês deve ser arrastado para a posição de campos de coluna e o campo Venda ficará na célula superior esquerda. Perceba que está aparecendo a quantidade de vendas em cada região, porém queremos saber a média das vendas. Para isso, clique com o botão direito sobre Soma de Venda e selecione a opção Configurações de campo. Aqui, podemos definir que tipo de resultado a tabela dinâmica irá trazer. É possível trazer os valores máximos, mínimos, a contagem, o desvio padrão, entre outros. Selecione Média. Os dados aparecem sem formatação. Selecione as células com os valores e clique no botão Estilo de moeda, ou clique com o botão direito e selecione Formatar células. Faça os demais ajustes, o procedimento é o mesmo que em uma tabela simples. Se quisermos, por exemplo, alterar de média para soma, basta clicar com o botão direito novamente sobre o campo Média de Venda, escolher a opção Configurações de campo e em Resumir por, escolher um novo resultado. Usaremos a opção Soma. Se fizermos alguma alteração na planilha que deu origem à tabela, para que ela seja atualizada, clique sobre o botão Atualizar dados, ponto de exclamação na barra de ferramentas da tabela dinâmica, que ela automaticamente trará as novas informações. Com a nossa tabela pronta, podemos gerar também gráficos dinâmicos. Para isso, depois que a tabela estiver pronta, aperte o botão Assistente de gráfico na barra de ferramentas da tabela dinâmica. Ele gera um gráfico automaticamente, mas podemos personalizá-lo, assim como um gráfico comum. Para isso, clique no botão Assistente de gráfico. Vamos alterar o tipo de gráfico de colunas para barras. O gráfico dinâmico também permite que utilizemos filtros para visualizar os dados totais ou por um campo específico. Se arrastarmos o campo Representantes para onde está escrito Solte campos de página aqui, podemos filtrar para que o gráfico seja gerado usando apenas os dados de um representante específico. Se fizermos qualquer alteração na tabela, seja de atualização de dados ou configuração de campo, o gráfico é atualizado automaticamente. Neste capítulo, aprendemos como gerar tabelas e gráficos dinâmicos que permitem uma análise completa de situações de forma muito prática.